pessoal começa a mandar, vamos fazer amigo secreto, você fala, puta, não, mano, eu não quero mais essa, né? E também aquela fase de, mano, quem é que fica e quem sai, Sim. né? A saída que a gente já sabe é o Wellington, primeiro, né? Já tava consolidado faz tempo. Tem esse papo do Bahia querer o Nestor, né? Por 7 milhões de euros, se for uma grana Ou assim, por né? 7 milhões de euros, meu amigo. Porra, né? Você Eu tá... ainda dou uma acarajé lá quando ele chegar lá da Cira. Leva ele no aeroporto, né? Só que a gente precisa trazer reforços, né? E tem se falado muito dos laterais e de um... O Casares hoje falou na mini coletiva dele lá, talvez um meia de criação, que pensou-se no Rames e não deu certo. O que você faria aí pensando que o São Paulo vai ter uma graninha aí de uma venda do Nestor, que, tipo, não é que vai entrar essa grana e já vai contratar, você tem que cobrir dívida. Mas vai ter que sair pro mercado, né? Então, o São Paulo está monitorando a situação do Wendel, né? Lateral que está jogando em Portugal, não está sendo tão aproveitado lá e numa dessa pode pintar com uma possibilidade. O que me preocupa é que o Pedrinho BH, lá, o CEO do Cruzeiro, o dono do Cruzeiro, também está interessado no jogador. Eu acho que o Cruzeiro hoje ele tem o Marlon lateral esquerdo e caso o São Paulo perca essa disputa pro Cruzeiro em relação ao Wendel, poderia pensar em uma possibilidade de trazer o Marlon aí, que seria um custo, entre aspas, né, local aqui mais barato, já que ele vai perder a titularidade lá. Eu não sei se pro Cruzeiro interessa, né, de repente ali trazer o Wendel e dispensar o Marlon, ou os caras vão fazer que nem o Flamengo. Os caras é rapelão. Os caras estão com o Alexandro, tem o Vinha e tem o Ayrton Lucas, só na lateral esquerda. Os caras têm 3 opções que, na minha opinião, jogariam em qualquer clube do Brasil. Então o São Paulo tem que sim que tentar se reforçar para essa posição. O Jamal Lewis ainda é uma incógnita, né? Não dá para contar com o cara, apesar de ele ter dado a assistência do gol ali, do segundo gol lá contra o Atlético Paranaense, mas está longe de ser um cara que você deposita ali total confiança. Então eu acho que para essa posição o São Paulo vai ter que focar, para mim, aliás, a principal, né, a lateral direita aí, por mais que haja ainda a possibilidade do Rafinha renovar até o começo do ano que vem, para disputar o Campeonato Paulista e depois sair. Tem o Igor Vinícius, que também não é um cara ainda que a torcida deposita total confiança. Tem o Moreira, né, que é um cara que parece que não caiu nas graças do Zubeldia, quando teve oportunidades lá, ele não conseguiu corresponder, também é verdade. E pra meia, cara, tem o Mateuzinho do Bahia, do Vitória, né? Do Vitória da Bahia. Eu acho que é um moleque que tá chamando a atenção, né? Individualmente falando, apesar do Vitória não tá fazendo um grande campeonato. Saiu, é verdade, do Z4, né? Através do trabalho do Carpini. Eu achei que não ia conseguir, mas enfim, conseguiu, pelo menos até agora. Tá fora da zona do rebaixamento. O Mateuzinho tem chamado a atenção e tem jogado muita bola. É um moleque que vale a pena investir um caminhão de dinheiro pra trazer? Não, não é. Mas assim, tá chamando a atenção. O São Paulo não vai ter dinheiro para contratar grandes peças, grandes jogadores. Por exemplo, a gente até falou do meia lá do Penharol, lá o tal de Fernandes, lá, acho que Léo Fernandes. Joga muita bola, mas cara, se tá jogando muita bola no Penharol numa semifinal de Libertadores, quantas e quantas equipes aí não estão de olho no cara? Então o São Paulo não tá em condições de participar de leilão. Tem que ir atrás de jogadores ali pontuais, por exemplo, reforçar. Mas vai trazer o cara que vai, sei lá, que caiu com o Vitória. Vamos dizer que cai com o Vitória. Mas, mano, a gente tem que pensar individualmente. Aquele Vasco que caiu uma vez, lá tinha Cano, tinha Pikachu, tinha o Benítez que acabou rodando, veio parar no São Paulo, era bom jogador, mas fisicamente lá não conseguia entregar tanto, mas individualmente falando, você tem peças interessantes. O São Paulo contratou o Ayrton Rato, que caiu com o Atlético Goianiense. Então foi um cara importante no ano passado, principalmente na conquista da Copa do Brasil. Então as posições aí que eu traria, se caso não der certo o Wendel, teria a possibilidade do próprio Marlon, que está jogando no Cruzeiro, lateral esquerdo, e meia eu traria o Mateuzinho do Vitória. Mas tem outras possibilidades aí, mas falando a grosso modo, essas duas opções aí eu acho que seriam as mais interessantes, porque o São Paulo tem de investimento financeiro para poder trazer alguém, Perroni. Pois é. Perroni, um time que pode cair, que é difícil de negociar, é o nosso próximo adversário, que é o Red Bull Bragantino, né? E tem 2 caras lá que até um tempo atrás, aí nos Brasileirões passados, me chamava a atenção, que era o Luan Cândido. Achava um bom lateral. Aí ele machucou. Barra zagueiro, né? Zagueiro também, né? E o Juninho Capixaba, que burocraticamente tá fazendo um campeonato aceitável, apesar do Bragantino não tá bem. É um clube que o São Paulo poderia tentar rapelar esses que vão para cair, Cuiabá, Bragantino, tentar chegar lá e fazer um investimento pesado? Ou tem algum nome lá que você acha que vale a pena? Eu acho assim, eu acho que muitos dos jogadores do São Paulo atuais que estão no São Paulo, vou dar exemplo, Lucas, Luiz Gustavo, o próprio Rafinha, quem mais? O Alisson,
o Luciano, esses jogadores, eles não estão no São Paulo necessariamente por dinheiro. Eu acho que eles estão pro São Paulo porque eles gostam do clube, projeto, cada um com o seu. O Lucas, porque já tem afinidade. O Luiz Gustavo, acho que aceitou um projeto para voltar. Entendeu? Então, acho que não é o dinheiro pro ano que vem que vai ser a chave do São Paulo, até porque o São Paulo não tem dinheiro a rodo. Então, acho que o São Paulo tem que apresentar esses projetos para futuros jogadores incorporarem a camisa, como o Luiz Gustavo incorporou, como o Luciano incorporou, como o Caleri veio para voltar à história que ele tinha no São Paulo, o Lucas. Então, sem delongas, até para ter corte nosso. Lateral esquerdo, eu investiria no Wendel, acho o Wendel um bom jogador. Acho que aqui no Brasil seria uma boa ele, acho que tem que mandar um projeto para ele, como aconteceu com o Luiz Gustavo. Para lateral direita, vocês vão me achar louco, obviamente, porque quando eu falei do Daverson, todo mundo me achou louco também. Eu ia falar, mas eu traria o Pikachu pro lado direito do São Paulo. Mas não tá com uma idade já, ele já tá não jogando, tinha... mas numa linha de meio de campo também, né, Perrone? Mas é um jogador que eu acho que atua como um ala. Eu acho bom jogador, atua no ataque, tudo. Eu gosto dele. Ele não perdeu titularidade no Fortaleza? Perdeu a titularidade. E outro que perdeu a titularidade que eu investiria como meia, gosto do Mateuzinho, mas eu investiria como meia também com um projeto, ou então até um empréstimo, já que o Bahia quer o Nestor, né? O Nestor, por que não pegar um que tá em baixa lá, mas é bom jogador, o Cauli? Pensei que você ia falar no Ademir. Não, o Ademir é atacante. Mas foi meia também no Foi no meia, América. mas eu investiria no Cauli. É um jogador que já jogou bem no Bahia, fazia parte daquele meio campo, mas depois que entrou o meio-campo atual do Bahia, que é muito bom. Everton Ribeiro. E ele também se machucou, acho que nesse ano, ele perdeu espaço. Então por que não falar? Vocês querem o Nestor? A gente vende o Nestor para vocês, mas empresta o Cauli um ano pra gente. Ou então, sei lá, faz um negócio, rescinde, faz. Não sei. Mas eu pensaria no Cauli como um meio-campista viável, né? Porque se eu for falar inviável, tem diversos aí. Sim. Até o Léo Pereira, o Léo Fernandes. Mas é inviável. O Juan, ele manda aqui um superchat falando, né? Boa noite, senhores. Se conseguirmos, traria o lateral esquerdo Cuiabano do Botafogo, né? Que perdeu titularidade, né? Com o Alex Telles chegando, né? Se eu não me engano. E o William do Cruzeiro, que é muito bom lateral, mas é difícil o Cruzeiro vender, né? Também acho, né? Bem difícil. Mas legal, são boas as. E o meia garimpar aí na Argentina, na América do Sul, tentando uma troca com o Galopo. O problema é alguém querer o Galopo, né? Porque ele não tá jogando. Aí os caras não vão querer negociar, né? Que é difícil. É bem difícil. E o problema também é o Galopo querer ir, porque se você pega, por exemplo, um time menor que tem um meia promissor, como o Tajeres com o Galopo, com o Garro. O Galopo teria que aceitar ir pro Tajeres, e acho que não é o pensamento dele, né? Porque, assim, se a gente for falar de nomes viáveis aí, você falou do Mateuzinho e você falou do Cauli. O São Paulo tem o Luano, o Vitória que tá bem, ou o Vitória tá interessado e poderia ser uma moeda de troca de falar, ó, toma o Luan mais uma grana, assim como o Nestor, né? Pra tentar reforçar. Vai ter que ser na base disso aí. Tem que ser assim. Tem que ser nesse esquema. Tem que ser assim. Eu acho assim, a gente zoa bastante o Corinthians aqui, né? Todo dia tem um boleto lá pra pagar, aparece um boleto novo. Protesto. Mas, cara, vamos dar o braço a torcer que no meio do ano pra cá, os caras se viraram no 30 legal. Montaram uma equipe boa. Tem um meia, que a gente não tem, né? O ataque deles resolveu funcionar. Trouxeram um jogador midiático, mas que joga uma mínima bola. Eu não acho um baita de um jogador, mas é um jogador que ajuda muito eles. Porra, pai, você não acha? Eu acho que não. Joga muito. Eu tô achando que o Yuri Alberto é melhor que ele. Eu acho. E o Depay? Putz. Eu acho. Interna. Mas enfim, podem me internar. Aqui, a última vez que eu falei,
acabou dando certo com o negócio do Deivinho lá. Mas o tudo grande bem. problema, ô Perrone, é fazer esse tipo de loucura. O São Paulo hoje ele não pode fazer. O Corinthians já tá tudo lascado. Então, Não, mas não que é uma loucura. ferida mais num leproso. Mas assim, não, na moral, você É pega... se virar nos 30. Ah, mas como se virar nos 30? Os caras estão É comprando pegar o negócio... Cauli, é pegar o Maltelzinho e entregar o Luan. É formar uma equipe boa, equilibrada com bons jogadores. Então, Um mas bom jogador é que no o meio. Corinthians se endividou mais ainda Exato. do que ele já estava ferrado. Exato. Né? Aí é Não, meio loucura, mas né? eu tô falando assim, no sentido, virar nos 30 no sentido de que, cara, você tem que se virar pra você ter um meia. Você tem que se virar pra você ter um lateral. Então, você tem bons ativos, troca esses ativos com quem você te interesse. O Corinthians ele se ferrou mais ainda pra não cair. Que a verdade foi essa, né? Ele se estrepou em dívida e que tomara que essa conta venha. O Orejuela tá voltando. Vocês dariam outra chance pro Orejuela? Pro Corinthians eu levaria pro Corinthians, né? Mas assim, a gente tem que... Claro, no ego do torcedor São Paulino vai doer isso aqui que eu vou falar. Porque vai falar, imagina, São Paulo não é pra olhar aí. Mas, cara, estão subindo aí Novo Horizontino, Mirassol. Não sei se é o Ceará ou o Sport que tá ali em quarto pra subir também. Mirassol depende só de uma vitória pra subir. Tem o Sport, o Ceará e até o Goiás. O Goiás corre muito por fora. Estão ali na beira. Mas né? o Goiás vai enfrentar o Novo Horizontino. Então. E o Goiás vem de várias vitórias aí. O Ceará tá jogando agora, vamos ver. Você tem esses times Se aí o que Ceará estão pra ganhar, subir, o Ceará tá dentro do bolo ali. mas que a gente, Se o Ceará não ganhar, o Novo Horizontino se salva. que a gente pense nesses 6 aí. Santos, Novo Horizontino, Mirassol, Ceará, Sport e Goiás, que seja. Será que não é possível que não tenha um nome interessante, barato, nesses 6 times, que o São Paulo não poderia tentar fazer um lance? O Novo Horizontino no passado não teve o Rômulo que o Palmeiras contratou? Sim. Que nem jogou, né? Não Nem vi tá jogar jogando. muito, né? Mas era um cara que talvez se destacou. Será que o São Paulo não consegue achar um cara desses nesses times? Porque, pô, a gente fala, mas é Série B e tal. Cara, mas às vezes dentro de um contexto de um clube com elenco de Série A, você potencializa o cara, né? Eu não lembro, não assisti a Série B. Mas não é possível que nos 6 times não tenha um cara que seja útil. É que eu acho que é mais fácil você fazer o caminho inverso. Porque, por exemplo, esses times que estão subindo, esse cara que hoje tá no Novo Horizontino, que tá no Mirassol, que tá no Santos, eles já vão disputar a Série A do ano que vem. O grande problema é o cara que hoje tá na Série A e vai cair pra Série B. Então é mais fácil você buscar nos times que estão caindo do que nos times que estão subindo. É por isso que eu tô falando. Eu acho que pegar, por exemplo, jogadores ali, que nem se citou o caso, pra mim o Bragantino aí pode beijar a viúva. Eu não vejo o Bragantino, mesmo com a troca de treinador, em condições ali de realmente jogar um grande futebol, por mais que haja ali alguns confrontos diretos. Calma. Vamos esperar o jogo dessa Tem um quarta-feira. confronto amanhã, depois Calma, de amanhã. Não fica falando muito assim, Aí, não, senão você zica nós. A zica nós não, os caras estão parados há 10 dias. Não é possível que o São Paulo não vai ter um mínimo de competência pra pegar um adversário no Z4 e conseguir fazer uma pontuação olha, adequada. São Paulo. Olha. Mas aí tem que ser cobrado, né, irmão? Os caras treinando em 10 dias, mano. Pelo amor de Deus, o Bragantino não tá jogando nada, velho, nada. Aliás, eu vou falar pra vocês, depois que o Elinho, que era nosso, saiu lá, foi... Aliás, acho que ele machucou, não foi nem negociado, né? Ou foi vendido? Acho que foi vendido, não foi? Foi? Acho Enfim, que foi vendido, o Elinho ou ele tá machucado ou ele foi negociado. Depois que ele saiu do time do Bragantino, o Bragantino caiu de uma forma, cara. Trocou técnico, coisa inédita no Bragantino nos últimos tempos, né? SAF, né? Virou SAF agora com o grupo. Mas do aí, Energético. vamos falar então, né? Sobre Bragantino e... Antes disso, eu vou fazer um gancho. Opa! Ó o gancho, né? Porque muita gente vai pra Bragança, né? Não é tão longe, dá pra ir de carro, mas você tem uma opção, às vezes, também de poder ir pra lá com a Outsider Tours também, né? Que pode ajudar. Pois é, a Outsider Tours, uma agência de turismo voltada para o futebol, Senna e Marcão, ela é feita pro torcedor. Então, se o torcedor quiser ir para Barranquilha assistir Júnior Barranquilla e São Paulo numa eventual Libertadores, aí fase de grupos, é só ele falar com a Outsider, a Outsider vai ter o pacote. Se não tiver o pacote, ele quiser só o hotel e o ingresso, ele vai ter o hotel e o ingresso. Ele compra o aéreo por conta dele, com milha, etc. Então, é uma agência que ela entende o torcedor. Então, ela se adapta ao que o torcedor precisa. Óbvio que o torcedor não vai pedir só o ingresso para esses jogos, porque não tem como, ela não é cambista. Mas ela alia o ingresso a pacotes, como o aéreo, o terrestre. Teve uma amiga minha que ela tinha o ingresso para um jogo, acho que Brasília, talvez, Salvador, acho que foi Salvador. E ela precisava só do traslado.
do hotel pro estádio, porque ela não tinha com quem ir, era perigoso, e a Outsider ajuda. A Outsider ajuda, eles têm o traslado, eles têm muita cooperação com hotéis, né, no Brasil todo e até fora do Brasil. Então acho que vale a pena para o torcedor que quer um pouquinho mais de conforto, muito mais de segurança, né? Porque se acontece algum chabuco hotel com passagem aéreo, eles resolvem. Sim. Agência de viagem é bom por causa disso, cara. Acontece algum problema, liga e resolve. Entendeu? E a Outsider tá com um planejamento pro São Paulo pro ano que vem, incluindo até Orlando aí. Tem a Flórida. Tem a Flórida, vai ter a fase de grupos da Libertadores, né? Tomara, se Deus quiser. Tomara. Mas assim, fica de olho com a Outsider, que a Outsider é realmente uma agência confiável pro futebol e principalmente pro São Paulo, amigos. Isso aí. Ó, antes da gente falar de São Paulo e Bragantino, né? Bragantino e São Paulo, só responder aqui o Vitor Rossi, que ele fala daquele terreno onde estão mexendo lá, que podia ser um estacionamento próprio. Na verdade, tem um projeto da prefeitura de construir o piscinão e um edifício garagem em cima. Só que aí seria algum espaço ou público ou vendido para alguma empresa, né? Mas sim, tinha um projeto sim no site da prefeitura de construir um edifício garagem em cima do piscinão ali da praça, atrás do posto policial. Tem mais uma do Gabriel ali, ó. Tem aqui o Gabriel Serrano, é verdade, ó. Vendi o Galupo e o Nestor contrataria Matheus Reis, ex-São Paulo, e o Luciano Acosta do Cincinnati. O Matheus Reis, na boa, acho que eu não traria, não. O Luciano Acosta, tem muita gente que fala bem, e o Ilcinho falou sobre ele no UOL, que é o seguinte, bom jogador, mas gosta de curtir com certeza. Aí. Eu ouvi isso, eu ouvi que... Assim, cara, eu não sei se compensaria esse extracampo dele. É muito bom jogador, é jogador habilidoso, tudo. Um jogador que caberia não só no São Paulo, como em qualquer outro clube. Sim. Mas eu não sei se... Sabe, é meio tipo, sabe o quê? É meio tipo Cueva. Então. Que ele já não deu certo no México, dizem, por causa das noitadas. E aí ele foi para os Estados Unidos, onde ele pega mais leve. Então... Ó, combina muito bem com esse cara aqui, ó. Mas imagina. Mas ele chega em São Paulo, tem muito lugar para ele sair? Não quase tem. Quase nada, Nossa. Né? A vida noturna Primeiro de São Paulo. Escândalo, meu, já quebraria os 2 joelhos dele. Que isso. Se eu tiver junto, eu não ligo não, mas vai ter que convidar nós. Se ele pagar o escão lá. Meu Deus do céu. Estão perguntando aqui, ó, Lucas Brasil, Juninho Capixaba dá pra trazer? Puta, o São Paulo tentou. Só que eu lembro que era muito ele pediu muito e o São Paulo não chegaria no valor que ele pediu. Pois eu não sei se ele pediria a mesma coisa. Quem sabe, né? O mundo dá voltas, né? Se o Bragantino cair... Pois é. Não vai ter como ficar lá. Eu acho que não. Só que tem contrato também, né, galera? Eu acho que o Bragantino, pensando aí como empresa, o cara, mano, a gente sabe que o aporte financeiro vem de fora. Então, para esses caras, o dinheiro que ele investe aqui no Brasil é micharia perto do Leipzig, por exemplo. Então, tipo, eu não sei se eles iriam desmontar os times aí, por exemplo, como o Juventude tem que fazer. Como o Atlético Goianiense tem que fazer. Porque não tem o mesmo aporte financeiro para jogar a Série B em relação à Série A. Mas esses times aí que são SAF, mano, primeiro que é difícil acontecer, né, um rebaixamento, como pode acontecer com o Bragantino, mas mesmo que aconteça, ainda a gente não sabe se eles vão ter esse desmanche, vamos dizer assim, em relação à equipe desse ano. Ô Marcão, o Bahia quase caiu ano passado, SAF, o Vasco... Mas foi o primeiro ano, né? O Vasco era SAF e quase caiu. Não, então, tem SAF ruins, tem SAF boa e SAF ruim, Sim, tem clube bom e clube ruim. É verdade. Agora... Quarta-feira, então, mais uma semana que depois da data FIFA, a gente tem 2 jogos, né? Então, quarta-feira, Red Bull, Bragantino e São Paulo, 4h30 da tarde, hein? Não vai se perder aí, porque é feriado, por isso que é 4h30 da tarde. E no sábado, São Paulo e Atlético Mineiro no Morumbis, né? Puto horário péssimo, 9h30 da noite. Horário balada. Cara, a gente já achava que o horário de 9 horas era ruim. Jogaram meia hora mais tarde ainda. Os caras ainda botaram meia hora mais tarde no mesmo sábado. Mano. Coitado, o Marcão... Atrapalha o Marcão. Não, cara. Mas vou te falar, eu tô dando graças a Deus, porque esse jogo eu faço de galinha pintadinha. Ela é por dentro, ela tem espuma e pelúcia. Puta. Aí você imagina um jogo desse 4 horas da tarde com o sol batendo na minha lata, irmão. Cara, parece aquele Teletubby que vende algodão doce lá na praia, só de 42 graus. Contar, teve um jogo, não lembro qual foi. O Marcão tava de tigre, lembra?
Aí encontrei ele descendo lá com a fantasia, com um monte de tralha assim. Eu falei, malandro, ele, todo jogo é isso aqui, ele trazendo um kit desse tamanho, cara. Não, essa da galinha pintadinha, mano, aquelas de festa mesmo. O negócio é desse tamanho. Fica tudo no teu armário, na tua casa? Não, aluguei um storage lá pra poder guardar. Você tá de brincadeira, Juro alugou? por Deus, minha mãe falou, ó, próximo saco de fantasia, quem entrar em casa, quem sai é você. Eu falei, não, entendi. Falei, tudo bem. A gente precisa visitar esse storage pra fazer uma matéria pro Semana É, Tricolor, né? juro por Deus. Aí, Igor. Juro por Deus. Matéria pra você aí, storage do Marcão. Matéria pro ano que vem, velho. Por brincadeira. Mas e aí, o que vocês esperam aí pra esse jogo? Porque o São Paulo nunca dá sorte lá jogando contra o Bragantino, né? Só que os caras estão na beira do abismo. E aí, dá uma pesada pros caras cair? Então, Senna,